Então, tio, um bom dia. Eu assisti bem com muita atenção esse áudio que você colocou aqui. E é claro, tem um monte de coisa que você fala aí que está exatamente na minha mente, que é o que eu penso. É claro, mas agora eu vou falar logo sobre religião. A minha família, ela é uma grande parcela dela evangélica. Alguns cabeça oca, como você acabou de falar aí, que não pensam. E tem outros que são evangélicos que a gente olha assim e diz, poxa, esse cara aqui tem uma visão bem interessante das coisas. Eu, particularmente, já fui católico, né? Quando eu era menino, minha mãe era daquelas que fazia novena, aquelas coisas em casa. E me colocava a beijar o santo e eu já começava por aí, que eu acho que era uma bobagem. Hoje, depois que eu estudei bastante a religião, a Inquisição, por exemplo, deixa eu mudar aqui esse negócio aqui que eu estava fazendo um negócio aqui, eu preciso manter ele aqui aberto. Então, e aí eu saí, eu não, aí assisti muito a igreja evangélica também. Aí tem coisas que eu não concordo na igreja evangélica, tem coisas que eu não concordo também na Umbanda. Todos nós somos espíritas, mas não admitimos. Então eu zerei. Eu não quero saber de religião e eu não gosto de religião em função de estudos que eu já fiz. Mas isso não quer dizer que não tenha muitos religiosos aí que são gente boa. Tem um monte de cara aí que a gente vê que ele é religioso, é da religião, tem a sua religião, não sei qual for a igreja, e são gente boa. São pessoas que têm uma visão de Deus, né, uma visão muito interessante. Eu não, por exemplo, na igreja, as igrejas eu não concordo com o dízimo, por exemplo. Mas eu não vou falar do dízimo hoje. Eu só vou dizer que não concordo para vocês saberem que eu não concordo com a maneira que é tratado o dízimo. Quanto à política, isso que você falou do Lula é uma verdade. O Lula já não é mais um. Até porque o partido, naquela época que ele foi eleito, o partido estava assim, crescendo, né? E ele estava no auge. Os problemas que aconteceram nos 8 anos anteriores ao mandato dele foram problemas muito graves. As pessoas não veem porque, como você fala, as pessoas não pensam. A pessoa vê uma fila, para eles é apenas uma fila, não entende por que está na fila. E realmente o Lula não tem mais aquele potencial. A idade já está. Apenas a mente está mais aberta, né? Eu não concordo com muita coisa que ele fez. Por exemplo, eles dizem que tiraram 40 milhões de pessoas da pobreza, não é verdade? Porque as pessoas que estavam aqui dormindo e dizendo eu preciso comida, ele deu. E aquelas pessoas que estavam no pé da escada tentando subir, que dizer, eu preciso comida, ele deu. Essa pessoa subiu, mas aquela que foi a maioria não subiu a escada, porque ela não queria subir a escada. Você precisa dar comida para o mendigo que está aqui, mas é aquele mendigo que você tem que cuidar do mendigo. Isso aí é questão de amor, é questão de Deus, né? Você tem que cuidar. Não? Mas tem aquele mendigo que ele está precisando e ele não está nem aí para fazer nada. Você precisa dar uma condição para o cara fazer. E tem aquele que ele está querendo fazer alguma coisa, mas não pode. Então você dá o prato de comida e diz, olha, está aqui, limpe o meu jardim. Eu vou te dar comida, mas você vai aprender a limpar jardim. E a partir de agora você vai limpar jardim e vai ganhar a sua comida. E não foi feito isso no PT. Foi feito, a grande maioria de ajuda que foi dado, no caso do Bolsa Família, foi para pessoas que colocavam o filho na escola e o pai ficava vagabundando. Então não foi bom. Mas isso é outra história, é uma história, né? Quanto esse cara aí, velho, tudo que você falou eu concordo sobre o Bolsonaro. Eu conheço o Bolsonaro já, ó, há muito tempo. Atende do tempo que no Rio de Janeiro, quando ele começou a política, na década de 80 ainda, que roubaram, um rapaz roubou a moto, parece que a moto dele, e o rapaz foi preso, e depois o rapaz foi morto na cadeia, e depois a mãe foi reclamar também, foi assassinada também com um monte de tiro. Já conheço o cara já há muito tempo. Então quem não conhecia o Bolsonaro, então voltou enganado, né? Voltou porque é um ignorante político, né? Não conhece as coisas. E teve aqueles que, como você falou, as igrejas, a grande maioria das igrejas, tem delas que eu falo o nome.
Edir Macedo é um imbecil, do ponto de vista sem vergonha, né? No ponto de imbecil que é ignorante. Ele não é ignorante. Ele é o cara que ele quer dinheiro mesmo, é a visão da igreja dele, né? Malafaia é outro. Aquele que é deputado lá, quando eu lembrar o nome eu falo. O Hernandes, um monte deles aí. O R.R. Soares, um monte deles são, a gente sabe que eles querem dinheiro. Agora, quanto que virá pela frente, não será coisas boas. Porque o capitalismo tomou conta disso aqui. O capitalismo, quando eu falo capitalismo, eu estou falando capital sem regra. Quando eu falo capital organizado, eu estou falando capital organizado com regras. O país que tem capital organizado com regra, ele cresce. Só que o capital não cresce tanto, mas as pessoas têm alguma coisa. Não precisa de tanto, não passa-se tanta fome, né, como no país. Então, só que tem um ponto que quem não entende muito de finanças não entendeu ainda. Vamos pegar o seguinte. Hoje, com essa linha de trade, day trade, né, você senta num computador bom e se você tem um volume de dinheiro razoável, você consegue chegar à tarde com 300, 500 reais na mão. Qualquer pessoa que entenda um pouquinho de day trade e tem um volume de dinheiro bom, por exemplo, tem 100 mil reais, ele faz isso. Isso, o que acontece? O dinheiro ele fica guardado lá e ninguém quer mais trabalhar. Uma grande parcela do grande dos empresários não estão trabalhando mais, que eles não querem mais investir com risco. Porque o investimento, se você compra uma propriedade e vai investir para plantar café, ou compra um espaço e faz um galpão e coloca uma fábrica, tem os seus riscos, né? O day trade não tem. Porque o day trader, esse trader de compra de moeda, de venda de moeda e também de ações de mediadas, assim, se compra daqui 10 minutos você vende, ela não tem. O risco só é você, a sua capacidade de lidar com isso. Se você aprende a lidar com isso, é fácil. Você erra algumas vezes, mas você acerta muito. Só acerta se você tem 100 mil reais. Se você ganhar 0,5%, você vê já são 500 reais. Se você multiplica 5 por 20 dias, olha o volume de dinheiro que você tem. Então, isso é suficiente. Agora, uma pessoa que tem um patrimônio como a Luísa Trajano, do Magazine Luiza. É claro, ela tem o investimento dela na área comercial. Mas você acha que ela não tem lá uns 2 bilhões, provavelmente, não sei o valor assim, mas provavelmente 2 bilhões, investidos simplesmente lá, essa gente rica, eles compram, por exemplo, um computador, um robô de 1,5 milhão, por exemplo, tá na torno desse aí, onde você liga ele, e ele sozinho faz o trabalho. Ele deixa lá, por exemplo, 2 milhões, 5 milhões, 50 milhões, 200 milhões, porque eles têm muito dinheiro, e esse computador faz sozinho. O próprio computador, o próprio robô, tem a percepção de quando uma ação tem o gráfico de uma ação que vai crescer, que vai aumentar, então vai subir o preço. Então, imediatamente esse gráfico, os algoritmos disparam, automaticamente ele compra essas ações, ou esse Bitcoin, ou esse dólar, ou esse euro, ou enfim, uma moeda qualquer. Ele compra. Na hora que o gráfico aciona para que vai cair, ele vende. A possibilidade de perda é praticamente zero. Praticamente zero nesses casos. Então ninguém está mais preocupado em investir. Ninguém está preocupado. A nossa indústria está falida, porque além do Moro, com aquela história daqueles processos contra o Lula, faliu as empresas, que eu nunca vi. Porque as pessoas, se você tem um corrupto dentro de uma empresa, que entre o poder público e esse corrupto, eles fazem os roubos, então a justiça tem que pegar o corrupto e não destruir a empresa. E o Moro foi isso, destruiu as empresas brasileiras. Empresa naval, pelo amor de Deus, acabou, né? Aquela coisa de produção de navio, de aeronave, no nosso país praticamente acabou. Então, as pessoas, o bilionário, ele tem essa empresa, uma empresa, por exemplo, que nem a Trajano, que é uma pessoa muito boa. Ela é uma pessoa muito inteligente, mas ela é capitalista.
aquilo que ela está fazendo agora do trainee para pessoas negras é muito bom. Porque ela sabe que se eu tenho 56% de pardos e preto no país, é um mercado enorme. Se você dá condições às pessoas, as pessoas vão gastar. Então ela é muito esperta. Mas dizer que ela não está ganhando muito dinheiro com esse negócio de day trade, claro que ela está. Então muitos empresários, ele não quer saber mais de investir. Quer ter aquilo lá só para, se de repente entra um governo aí e diz assim, olha, day trade agora já era, acabou. Aí o cara vai, por exemplo, joga muito alto os impostos em cima do day trade. Aí o cara vai sair de lá e já tem a empresa, né? Então é por aí. Por isso, se o Lula entrar, não vai criar esse rio de emprego. O único ponto que pode fazer com que se crie muito emprego é se ele entrar lá, por exemplo, fizer uma análise de quanto ele pode emitir de moedas. Se ele pode emitir 1,5 trilhão de moedas, dependendo do nosso PIB, como é que está, e quanto esse trilhão vai provocar inflação, porque você emitir moeda provoca inflação. E aí ele analisa se ele, na hora que ele emitir essa moeda para investir, por exemplo, em esgoto, em melhoria de energia, investir em tudo no Brasil, investir em tudo, em energias renováveis, porque ele vai criar muito emprego e esse emprego dá retorno. Como esse emprego dá retorno, automaticamente o pessoal vai ter dinheiro na mão, vai comprar, vai gerar muito imposto e vai sustentar a inflação. Então tem que estudar o quanto ele pode fazer isso, para poder o emprego ser do Estado. Porque as empresas não vão se preocupar. Agora, se ele fizer isso, e ele fizer também jogar muito imposto em cima do day trade, dos lucros do day trade, aí sim, o que vai acontecer? O cara vai deixar de investir no day trade, vai jogar esse dinheiro na produção, o Estado também, no caso a União, vai também investir muito, aí tem que ser coisa de trilhões, 1,5 trilhão por aí assim. Mas isso só vai surtir efeito quando? Depois de 3, 4 anos, ou seja, quando termina o mandato do cara. Se o cara não se reeleger de novo, vem outro e desmonta a coisa. Então é muito difícil a situação. Ontem você viu a coisa vai piorar nesse ponto difícil, porque se começar algumas denúncias contra ele, ele não se reelege. E aí é um plano que diz que eu estou falando, que se eles fossem fazer, porque eu não acredito que vão, não acredito, mas é possível, né? Pode ser que haja uma luz divina lá, né? E aconteça. Mas é muito difícil, porque qualquer coisa agora vai desgastar ele e ele perde credibilidade. E se ele se eleger com coisa de 3%, 3% é 6, né? A diferença de 6. Se você são 3 a mais, portanto, 3 a menos no outro, portanto, são a diferença de 6. Isso não é nada. É meio que não se eleger, porque ele não vai ter Congresso, ele não vai ter Senado. Agora, se ele se eleger acima de 60, porque chegar a 60, porque 60 são 10 a mais, portanto são 20, vai dar uma diferença de 20, um vai sair 40, o outro sai 60. Essa diferença pode até manter ele bem seguro, mas se não, não vai ter governo, vai ter um governo. Vai melhorar alguma coisa? Vai, é claro, o pior do que está aí, até se eu ou você entrar lá, faz melhor do que esse cara está fazendo aí, porque pelo menos a gente pega uma equipe, a equipe vai fazer aquilo que você quer, você tem boa intenção, faz. E aí não, aí é má intenção mesmo. Aí a ideia ali é destruir mesmo, porque a gente sabe que o cara é destrutivo. Então é muito complicado. Mas é isso, eu acho isso e você falou um monte de coisa aí que eu concordo, que é a minha linha de pensamento. É claro, tem o ponto de vista da religião, que eu não sigo nenhuma religião. Meus amigos religiosos, quando eu começo a falar, não, parou de falar com isso aí porque eu não quero. Aí quando o cara me pede opinião sobre dízimo, por exemplo, e agora eu vou dar a minha opinião sobre dízimo, o dízimo, eu não concordo com o dízimo. Eu concordo que o dízimo é a sustentação total do universo, porque a obra de Deus não é o ensinamento. O dízimo, se você me corrija se eu estiver errado, o dízimo, pelo que eu vejo na igreja, o dízimo é dito que é para a obra de Deus, e que a obra de Deus, me parece, pelo que a igreja mostra, é os ensinamentos. Mantém aqueles ensinamentos. Só que todos nós temos Deus dentro de nós. E se nós temos Deus,
nós somos capazes de aprender sozinho. Então não é obra de Deus. A obra de Deus somos nós. É o universo, é tudo. Não é o ensinamento. Porque eu sou capaz de aprender sozinho. Agora, é preciso, hoje tem esse professor? Tem. Porque aprende mais rápido. Mas nós somos capazes de aprender sozinho. Com o professor, aprende mais rápido. Agora eu vou fazer um exemplo do dízimo. Para mostrar que o dízimo, do meu ponto de vista, que aqui é ponto de vista, porque eu não tenho uma realidade palpável, eu só vou mostrar do ponto de vista detalhado. O agricultor é um cara que ele aplica o dízimo corretamente, mas ele não sabe. É empiricamente que ele aprendeu aquilo lá. A necessidade levou ele a fazer isso. E se ele não fizer isso, ele não tem saída, ele perece. Por exemplo, ele pega, todo agricultor faz isso. Quando é no final, quando ele termina a colheita, ele separa lá um volume para plantar no próximo ano. Supomos que ele tire uma espiga de milho. E essa espiga, de 10 espigas de milho que ele tem, vamos pegar aqui um volume pequeno para a gente entender, de 10 espigas de milho que ele pega, ele tire uma, que corresponde a 10%, para comparar com o dízimo. Só que uma espiga de milho plantada no próximo ano, que ele deixa para plantar, ela não dá só 10 espigas de milho, ela dá muito mais. Aí vamos supor que dê 100 e ele vai tirar 10 para plantar. Quando ele plantar essas 10 no outro ano, ela vai dar provavelmente mais, não vai dar só 100, vai dar 1000. E ele vai tirar 100. Percebe que o dízimo é abundância total. E isso dá sustentação do universo. Por que dá sustentação do universo? Porque o universo somos nós. Deus jogou nós aqui na Terra, fez você e colocou aqui para manter o universo dele. E a gente está destruindo, né? A gente sai, mata o irmão, mata o porco, mata tudo. Que vem pela frente, a gente sai matando o que está na frente, né? Mas porque isso eu vou ter para criar o porco, vou ter para criar o cavalo, para me servir, vou ter para criar tudo, e vou ter para me sustentar. E se todos fizer assim, cada um na sua área, pronto, sustentou o universo e sustentou também o aprendizado de todo mundo, porque cada um vai aprendendo. Tendo ensinamento e vai aprendendo, todo mundo vai aprendendo. Vamos pegar outro exemplo. Supomos que eu crio peixe. Você é o agricultor, ou eu sou o agricultor e você é o criador de peixe, você tem 12 piscinas cheias de peixe. Cada uma piscina tem 100 peixes. Nós temos 12, uma para janeiro, fevereiro, estava todo mês, porque o plantio é uma coisa, o peixe é outra coisa, dá para você. Quando for em janeiro, você pega 100 peixes dessa piscina e deixa ela vazia, não deixa nenhum lá dentro. E em fevereiro de novo, março novamente, até quando for dezembro, está todas vazias. E aí você pereceu, porque você não vai ter como sobreviver. E não vai existir o ser humano mais para dar sustentação ao universo. Ou seja, acabou a obra de Deus. Mas se você fizer, ou se eu fizer, o criador do peixe fizer, tirar 90 peixes e deixar os 10 que o dízimo fala na Bíblia, o que vai acontecer? 10 peixes durante 12 meses. Durante toda a piracema de 12 meses. Ele vai criar só 100 peixes? Não. Vai criar muito mais. E só que quando for em fevereiro, se você deixou 10 peixes, quando for no próximo fevereiro, vai ter também muito mais naquele. Você vai precisar multiplicar as suas piscinas para poder criar mais peixe, porque vai dar muito. É muito. O peixe, até pela aquela coisa bíblica mesmo, dos peixes, a multiplicação dos peixes, a multiplicação dos pães, o peixe é muito produtivo. Aí quando você chegar daqui a 12 meses, você vai ter peixe para tudo quanto é lugar e você vai fazer o mesmo processo, deixar 10% novamente. Não tem quem não enrique. Todos que aplicar o dízimo nesse sentido, no sentido que eu acredito, não tem como não progredir. É isso. Espero que você tenha gostado da minha posição política, da minha posição com relação ao dízimo. Eu sei que você provavelmente não concorde, mas tudo bem, é a minha visão e a sua visão provavelmente se aplique na sua igreja, seja aplicado na sua igreja, ótimo, eu não tenho nada a ver com isso, é a posição de vocês estão sobrevivendo assim, acredita nisso, mas essa é a minha posição sobre o dízimo e eu preciso que alguém me convença que essa não é a melhor opção, que isso não é o entendimento realmente que a Bíblia diz. Pode ser que seja outro, que seja esse que as igrejas aplicam,
mas eu acredito nessa visão que eu tenho da Bíblia. Tá certo? Muito obrigado, um bom fim de semana para você. E eu já fiz aí 1 hora e pouco de exercício aí na praça, só porque hoje eu fui mais cedo, tá bom? Um bom domingo.